Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos à live da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa, da série Amigos da Orquestra. Meu nome é Laércio Diniz, eu sou maestro e diretor artístico da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa. E para a realização da nossa live, eu agradeço ao nosso prefeito da cidade de João Pessoa, Cícero Lucena, ao presidente da Funjop, Marcos Alves, e, é claro, também a Funjop, pelo expressivo apoio à nossa live e à nossa orquestra. A cada semana, nós temos um convidado de relevância nacional que esteja, de alguma forma, ligado à nossa orquestra. E hoje nós temos aqui como convidado, provavelmente, um dos responsáveis por uma visão muito mais abrangente e atual do Nordeste pelo Brasil e pelo mundo. É um amante e apoiador da cultura ferrenho, grande defensor e conhecedor da cultura nordestina, cultura popular, e que entende de política como ninguém. Meu amigo multimídia e analista político, Walter Santos. Seja muito bem-vindo, Walter. Muito boa noite. Eu estou aqui encantado. Espero que possamos dar uma contribuição efetiva a uma leitura contemporânea sobre o que significa este momento para a cidade de João Pessoa, para a Orquestra Sinfônica de João Pessoa, para o Brasil. Nós vivemos um tempo que não é coisa muito boa, mas a gente tem que saber superar. Muito bem, muito obrigado de novo pela tua presença, mas nós temos também aqui o prazer de ter dois membros importantes da Orquestra Sinfônica Municipal. Os dois são o percussionista da orquestra, o Wagner Santana, e o nosso tubista, Abinoam Elias dos Santos. Sejam também vocês dois muito bem-vindos e agradeço a presença de vocês e queria conhecer, eu conheço vocês já, que o público conhecesse cada um de vocês. Eu vou pedir primeiro que o Wagner se apresente, fale um pouquinho de si, e depois o Abinoam. Então, boa noite a todas e a todos. Bem, meu nome é Wagner Santana, sou chefe de naipe da percussão, né, da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa. Tenho graduação, né, bacharelado e mestrado em música, trabalho também com cultura popular e estamos aí para dialogar bastante. Ok. O Wagner foi bem curtinho aqui. O Wagner é uma figura muito importante na orquestra. O timpanista tem uma espécie de reinado, né? Ele fica sobre a orquestra com aqueles 4, 5 instrumentos e sem ele nada rola, e com ele tem que rolar. Se não rolar, ele pode tanto ajudar quanto atrapalhar. No caso, o Wagner é um grande ajudante da orquestra aqui. E aí nós temos o Abinoam, nosso tubista. Abinoam, fala um pouquinho aí de você. Olá, boa noite a todos e a todas. Me chamo Abinoam Elias, sou tubista, faço parte da orquestra desde 2002, até então era orquestra de câmara. Sou oriundo também, comecei em bandas marciais, como já praticamente quase 100% do pessoal que toca metais, e estou na orquestra até hoje, né? A partir de 2013 ela se tornou orquestra sinfônica, através da chegada do maestro Laércio Diniz. E é um prazer participar aqui dessa live com esse renomado jornalista Walter Santos. É um prazer. Então, o renomado jornalista Walter Santos, que agora é o nosso convidado especial. O Nordeste e o Brasil sabem muita coisa sobre personalidades. A revista Nordeste com Walter Santos sabe muito sobre os artistas, políticos. Ele entrevistou muita gente e sabe da vida de muita gente. Sabe como as pessoas pensam, etc. Agora, pouca gente sabe quem é o Walter Santos. Procura no Google. Ele se esconde de todas as maneiras possíveis, mas ele tem centenas de entrevistas com as pessoas mais importantes do Brasil. E aqui nós gostaríamos de saber, primeiramente, depois vamos ver as ideias também filosóficas e políticas, mas primeiro, quem é o Walter Santos, com 5, 10 anos de idade? Fala aí, Walter. Olha, eu sou filho do que eu posso dizer de uma família que, como todos os pobres, viveram tempos muito difíceis para até se autoalimentar. Não só se alimentar do ponto de vista orgânico, de comida, mas de construir uma história que passa pela educação. Eu só estou aqui por conta da educação, porque minha mãe fez tudo o que foi possível, mesmo ela sendo uma mulher muito humilde, para que nós
tivéssemos esse envolvimento com a educação. Eu sou fruto disso. Eu sou natural do bairro da Torre, no tempo em que a Torre era um lugar proletário, era um lugar de muitas casas de palhas, era uma casa de muitos terreiros de umbanda, que geralmente terminava com a RP, que era a Rádio Patrulha, metendo o cacete, porque aquela coisa de xangozeiro, aquela coisa, não é, de negro, aquilo incomodava a elite. E foi um governador chamado João Agripino que, em 69, ele fez um decreto e, a partir daí, começou-se a ter respeito a todas as manifestações religiosas, inclusive a Umbanda, que foi João Agripino, 1969. Então, eu sou fruto de um lugar pobre, de um lugar em que a música, o carnaval e, sobretudo, o futebol sempre foram elementos muito fortes na nossa construção de vida cidadã. Eu joguei no Ibis, tive o enorme orgulho, porque o Ibis, nos anos 60, 70, até um pouco dos anos 80, quem jogava no Ibis era alguém que tinha assim, uma habilidade acima do que eu posso dizer assim, das intenções. Você tinha que jogar razoavelmente bem. Então, eu me sinto alguém que cresci dentro dessas influências. O meu avô foi o cara que fundou a escola de samba Malandros do Morro. Você imagina, em 1956, ele foi ver um filme, saiu desse filme, e aí montou outros maloqueiros e fundaram. Ele foi, no dia seguinte, quem gerou as condições para produzir os primeiros instrumentos da escola de samba, que se chama Malandros do Morro. Mas, assim, eu também sou alguém que já levei muita porrada assim, da vida. Só para você ter ideia, quando eu fui fazer comunicação, em 78, meu tio, que é um médico, ele foi em casa e disse: Maria Júlia, eu soube que seu filho vai fazer comunicação e eu vim aqui advertir, porque ele vai morrer de fome. Porque, veja só, ele não tem a voz, porque há algum tempo atrás, fazer música e rádio tinha que ter um timbre de voz de Calbi Peixoto, Orlando Silva, então, tinha que ter um vozeirão e tal. Na música era também assim. Aí ele não tem essa voz, a vozinha pequenininha e tal, e não é bonito, ele não é comunicativo, quer dizer, as pessoas achavam que fazer comunicação tem que ser alguém que chegava no ambiente social e já articulasse as coisas, e não é bem isso. E eu terminei dizendo a ela que ia fazer comunicação, ia correr riscos de morrer de fome, né? Eu acho que eu não errei, e acho que ele também depois ele reconheceu que foi muito duro comigo. E assim, eu sou filho da luta, eu sou filho da educação. Na primeira atividade como aluno de comunicação, aqui em 1979 teve os JUBs, Jogos Universitários Brasileiros. Uhum. E eu fui ao Jornal Momento, tinha um professor chamado Jório Machado. Eu fui a ele, que ele era professor, eu disse: eu topo fazer de graça a cobertura, agora eu preciso botar o meu nome, Walter Santos. Ele disse: topado. Eu fui no jornal, peguei a pauta e passei de um domingo até uma quinta-feira vendo tudo: judô, tênis de mesa, tênis de campo, futebol de salão, vôlei, tudo. Na quinta-feira eu digitei 12 laudas, 12 páginas. Dobrei as páginas, peguei 8 fotos e fui para o jornal. A editora, que era muito rigorosa, né? Quando ela abriu o texto, ela puxou, eu ainda lembro, a caneta Faber, uma caneta que ela tirou da orelha, parecia açougueira. Aí ela tirou a caneta e riscou as 12 laudas e me disse assim: bichinho, procure outra profissão, porque para jornalista você não dá. Você imagina um menino com 19 anos. Aí eu entrei em pânico, né? Dei um salto para trás, saí correndo, fiquei na frente de uma igreja Nossa Senhora do Carmo, sentado, chorando, e as pessoas passando. E o que é que está acontecendo?
depois que as lágrimas todas foram embora, eu olhando assim para a igreja ela deixa os fiéis bem pequenininhos, porque tem um pé direito muito alto, né? E os fiéis ficam muito pequenininhos. E eu me senti assim, pequenininho. E disse para mim, Laércio, eu vou ser maior do que aquela mulher. A partir daí, você não imagina tudo o que acontecia na UFPB, no que eu podia, eu estava presente. Certo? Tudo que você possa imaginar de leitura, eu estava me atualizando. Isso é tão forte que 15 anos depois eu fui presidente da Associação Paraibana de Imprensa, pelo voto, tá certo, direto, no tempo do cacete, de esquerda, direita, etc. E eu fui eleito e reeleito, tá certo, por conta desse meu empenho de querer transformar, de poder gerar avanços coletivos, de poder ver a sociedade diante de algo que eu considero fundamental, que é avanços coletivos. Eu vou precisar de você e de todos uma pequena pausa. Eu preciso botar aqui, porque está me dizendo que a minha bateria está indo embora. Eu preciso dar uma recarga. Eu vou pegar aqui só e vou dar uma carguinha. Só. Bom, e falando aqui um pouquinho, voltando para o Walter é uma pessoa que sempre esteve muito presente em todas as ações da orquestra. Enfim, eu conheci ele já faz, desde que nós iniciamos a orquestra, ele me pegou pelo braço, me levou no escritório da WSCom, da Revista Nordeste, e que é um escritório, aliás, eu vou perguntar para ele, um lugar maravilhoso, com uma vista, enfim, eu não sei exatamente, não sei o nome da rua, mas ela fica no centro de João Pessoa, com uma vista para aquele rio muito bonito. Eu acho que o Wagner e o Abinô vão poder me ajudar aqui. Rio Paraíba. Do Rio Paraíba, e é uma vista maravilhosa. Então, uma das coisas que eu quero perguntar também para o Walter é como é que ele conseguiu chegar até lá. Tudo bem que ele a Revista Nordeste é um grande centro, enfim, como revista, é uma revista muito importante, mas eu não sei se aquele local ele descobriu ou o local foi que descobriu ele, se foi alguma coisa que ele herdou. Eu sei que é um lugar muito privilegiado, com uma vista muito bonita. Walter, eu estava falando agora da vista do teu escritório lá. Né? Está no centro histórico. Aquela vista chegou até você, você que chegou até ela? Você herdou aquilo? Ali é luta, amigo. Ali é suor. Ali é luta grande, porque eu me sinto como todo... Eu acho que entre mim, na minha formação humana, como a dos músicos, eu estou aqui diante de dois grandes nomes da música instrumental e acho que entendem bem o significado do que é lutar para, primeiro, ter uma identidade reconhecida, avançar do ponto de vista do que você produz com ética e, sobretudo, com qualidade, com, a gente poderia chamar, com ousadia. Este ano, nós estaremos comemorando 15 anos da Revista Nordeste. Eu me sinto hoje como um vietnamita do Nordeste. Que é isso? Eu cheguei aos 15 anos da revista, sobrevivendo como se fosse dentro d'água, respirando por um canudo de bambu. Foi igualzinho aos vietnamitas em 1973, 74 e tal. Sobrevivendo dentro d'água por um canudo de bambu. E em torno de mim é bombardeio de toda a natureza. Bombas de todas as naturezas. Mas eu cheguei. Do início, como é que você chegou? Como é que surgiu a ideia da revista? Conta do início. Então, como é que foi essa? Porque isso é uma saga, né? Então, em 1998, eu fui secretário de Estado, eu fui secretário de um governador chamado Antônio Mariz. Eu vou dizer com todas as letras, azar imenso, porque ele morreu com 9 meses de governo. Mas foi o cara que se preparou
do ponto de vista intelectual, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético e de visão futurista. Ele morou na França, fez especialização na França, falava fluentemente inglês e francês. Foi o relator do impeachment do Collor. Quando ele era senador, e eu estive próximo dele por muito tempo, ele traduziu o livro chamado O Caso Watergate. O caso Watergate foi quem baseou o relatório de Maris no caso de Collor, em 1992. Ninguém sabe disso, mas foi ele. Então, ele se preparou para isso, mas um câncer o levou por 9 meses de governo. Para você ter uma ideia, e aqui todos os nossos conterrâneos velhos de guerra sabem o que eu vou dizer, em 9 meses ele fez um canal que eu falo é de obra de engenharia, que saiu de Curemas, que é lá do Alto Sertão, até Sousa. Você imaginar você fazer um canal que é para irrigar as plantações, as terras férteis de Sousa e tal. E ele terminou não vendo o grande sonho dele, que era transformar Sousa em algo parecido com o que é Petrolina. E olha que Petrolina tem um rio fantástico, que é o Rio São Francisco, mas ele... Bom, esse sujeito foi alguém que me inspirou durante a vida a não ficar no lugar comum. Aí, em 99 e 98, eu estava no Sebrae e eu via todo mundo fazendo projetos de novos empreendimentos. Aí eu disse, vou montar o meu empreendimento, WSCom Mídias e Arte. E aí, em 1999, eu tomei a decisão, reuni a minha família e disse, olha, eu vou tomar uma decisão. Se vocês disserem sim, é uma coisa, se vocês disserem não, é outra. E todos disseram sim. Acho que eu cheguei aqui por conta dessa resposta deles. E eu pedi demissão, Laércio Diniz, da UFPB, do Sebrae e da Unimed Norte e Nordeste. Eu tinha uma grana que aí, eu sei, eu acho que uns 23, 24 mil reais. Eu deixei tudo isso para montar a WSCom. Foi o primeiro site do estado da Paraíba. O secretário da época, era um querido amigo, era Crispim, Luiz Augusto Crispim. Eu levei naquela casa, estava toda em escombros, toda por dentro, toda derrubada. Aí eu passei por ele e dizia, olha, ali vai ser o estúdio, ali vai ser a administração, ali vai ser o comercial, ali vai ser a redação. Quando o deixei na porta, eu disse, e aí, Crispim? Ele disse, rapaz, você endoidou. Eu disse, por que, Crispim? Ele disse, olha, o Norte está se acabando. O Norte era o principal jornal da Paraíba. Hoje já nem existe. O Correio está com um problema e você vem aqui com um negócio de jornalismo na web. Está conversando, Walter? Jornalismo na web? Eu disse, é porque você não está sabendo, mas tem um negócio que vem aí. E é essa internet que a gente precisa resultado. Eu sou o primeiro site, então é coisa de doido. Aí isso foi tão forte que aí eu comecei a ser boicotado. Os jornais não me davam espaço, as rádios não davam espaço. Aí, resultado, eu resolvi botar uma revista. Fiz uma pesquisa e achava, segundo a pesquisa, que devia ser Nordeste. Quando eu fui lançar em 2006, eu lembro, lá no Sebrae, lá no Bairro dos Estados, as pessoas ficaram disputando uma aposta se ia demorar 3 ou 6 meses de circulação. Não, a realidade não passa de 3 meses, ela não passa de 6 meses. Estamos há 15 anos, meu amigo. Tá certo? Eu já estive em lugares assim, com a moral de produzir abordagens sobre o Brasil. Na verdade, o que nós fazemos é a leitura do Brasil pela ótica e pela defesa dos 9 estados do Nordeste. Não é para qualquer um. Acho que tudo isso representa, eu já disse isso várias vezes no curso de comunicação da UFPB, que
Se eu fosse desistir pelos não que recebi, pelas situações de desvantagem que enfrentei, eu não estaria aqui. Mas eu sou corajoso e eu sou destemido e sou visionário. E tudo isso que eu fiz, ainda não fiz nada. Eu acho que eu vou fazer mais ainda. Mas como é que, quais são as dificuldades? Eu sei que, obviamente, quando se fala em dificuldades hoje em dia, a primeira coisa que vem é a questão financeira. Para todas as revistas, todos os meios de comunicação, esse é o grande... o que falta de incentivo, de clareza enfim, para os governos, para as pessoas, para que haja algum tipo de incentivo para a boa comunicação no Brasil, no caso, no Nordeste, né? Olha, não há nem pela ótica da esquerda, do centro, da direita, não há absolutamente nenhuma intenção de quem quer que seja que não vincule o apoio a ter que você ficar atrelado ao projeto político. Ninguém quer ajudar ou contribuir ou investir se você não ficar atrelado politicamente, partidariamente. Então, eu enfrentei isso a vida inteira, porque eu sou meio arisco. Eu tenho uma intuição e uma forma de ser em que a minha adesão é a causa, tá certo? O Brasil inclusivo é uma causa que eu abraço abertamente, e ela não é necessariamente só do PT, ou só do PSB, ou do PSDB e tal. A causa da inclusão ela é algo que nos motiva. A cultura, nunca nós estamos já com uma certa... Já temos 63 anos de idade, eu nunca vi, tá certo? Tamanho retrocesso no trato da arte e da cultura como nos tempos atuais. Então, e isso independe de bandeiras partidárias, ideológicas. O fato é que nós voltamos para a Idade Média. Voltamos para a Idade Média. Então, assim, eu trabalho com causas, por causas. E aí, assim, acho que quase morro, assim... Belchior tem uma música que diz assim: tem um chorado demais, tem um chorado para cachorro, tem um sofrido demais, tem um chorado para cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Então, eu já vivi muito disso, entendeu? Que é você não entender... Nós trabalhamos, os empresários micro, médios e grandes, nós trabalhamos para um dono oculto que se chama o governo com os impostos, Laércio. Esse bicho chamado impostos é um sócio oculto que carrega hoje entre 20% a 30% do que você produz, tá certo? É esse sócio invisível que quebra muita gente. Eu por pouco não quebrei, porque eu não sabia o efeito do que significa essa carga tributária, entendeu? Vivemos uma época agora. Aliás, na próxima edição, que sai na próxima semana, nós estamos com uma entrevista extraordinária com o relator da reforma tributária, que é um paraibano chamado Aguinaldo Ribeiro. Entrevista muito boa, que você vai ler, e etc. E tal. Então, assim, eu sou alguém que aprendi, tá certo? Ter que trocar o pneu com o carro andando, tá certo? Então, mas assim, dentro de tudo isso, gera um aprendizado, que é o aprendizado para qualquer que seja atividade humana. Você precisa ter clareza, ter consciência de que é possível produzir projetos exitosos, mas você precisa ter organização, precisa entender dessas questões chatas da burocracia, que se chama impostos, e você precisa ter projetos execuíveis. Porque, assim, eu gostaria de ter uma TV como a CNN, mas eu não posso. Então, não adianta eu querer sonhar nesse patamar dentro da realidade que eu vivo, como
eu disse a vocês, como um vietnamita do Nordeste. Então, tudo tem o seu tempo, o seu tamanho. E assim, eu sempre fui alguém que a vida inteira eu somei esforços para ajudar alguém ou contribuir com algum projeto e ampliar o que no mundo americano chama-se network, que é rede de relacionamento. Este é um dos aspectos mais importantes que eu conquistei ao longo do tempo. Eu estou conversando com você, a gente não esquece nunca dos sonhos de querer gravar Zé Siqueira em Moscou, mas foi a rede de relacionamentos que me trouxe até você, tá certo? E isso, para mim, é um valor imaterial de altíssima importância. Então, eu queria que você falasse agora um pouquinho, desculpa te interromper, mas eu acho que, já que você citou, esse projeto, José Siqueira, é um projeto que a gente tem na orquestra agora esse ano, aliás, a partir desse próximo ano, né, junto com o Dr. Marcos Alves, a gente vai desenvolver esse projeto, que a ideia, na verdade, vem de você, né, do maestro José Siqueira. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da importância, já que, como você mesmo falou, pouquíssima gente, mesmo na Paraíba, sabe aliás, principalmente na Paraíba, né, pela importância que esse cara tem, esse grande paraibano, grande brasileiro. Fala um pouquinho para a gente, como é que você chegou nele, quem é José Siqueira e, se puder, também um pouquinho dos nossos projetos em comum. Olha só, Zé Siqueira, maestro José Siqueira, ele significou na prática, para identificar a importância dele, ele foi o fundador, ele foi o criador da Orquestra Sinfônica Brasileira. Baixinho, começou na banda de música. Na banda de música ele começou, lá no Vale do Piancó, de Conceição de Piancó, terra de Elba Ramalho e de Pinto do Acordeon. De Fernando Teixeira, um teatrólogo, um ator muito importante, produtor muito importante, que é sobrinho de José Siqueira. Então, esse sujeito era amigo do Villa-Lobos. Aí deu azar. Deu azar porque Villa-Lobos era o querido da época do Getúlio Vargas. Então, tudo só ia para Villa-Lobos, que era genial. Não vamos aqui deixar de reconhecer a importância de Villa-Lobos. Mas, à época, meu amigo, José Siqueira foi o criador da Orquestra Sinfônica Brasileira. Na época de Villa-Lobos. Nacional também, foi do Ordem dos Músicos do Brasil e etc. A Ordem dos Músicos do Brasil foi ele que criou. Então, esse sujeito é genial. Só que ele era comunista. Ele era comunista, e foi isso que o fez ser perseguido e até hoje não ter a dimensão, a exposição da importância do que ele significou. Resultado, em 64, veio o golpe militar, ele teve que ir embora. E foi fazer o quê? Ele foi reger, querido, no decorrer do tempo, reger a orquestra de Moscou e de outros países da Europa. Você que é um regente reconhecido nacional e internacionalmente, você sabe que não é moleza você reger, por exemplo, a orquestra da rádio da França. Tá certo? Ele regeu. A gente fala em Mozart, a gente vai logo a cabeça, vai logo para a Áustria, tá certo? Aquele maestro genial, irrequieto, etc. Tal. E aí tem também o Salieri, né, que ficava jogando praga, etc. e tal. Mas, assim, o nosso Zé Siqueira regeu a orquestra de Viena. Então, assim, era um cara genial. Um dia você, se Deus quiser, espero também estar presente, você vai reger a orquestra de Moscou com a obra de José Siqueira, que está tudo lá. E outra coisa, eu tenho que falar uma coisa que eu já te falei. Meu pai é da família Siqueira, do interior da Paraíba também. Então, vai que eu sou parente de José Siqueira. E essa possibilidade existe. Então, o fato dele ter sido genial
Agora, veja o azar da coisa. Ele morreu no mesmo dia de Tancredo Neves, meu amigo. Que azar de lascar. Porque todo mundo passou uma semana, 2, 3 semanas chorando porque Tancredo sequer tomou posse. Tá certo? Todo mundo, coração de estudante, há de se cuidar. Todo mundo chorando, e Zé Siqueira morreu nesse mesmo dia, rapaz. Que azar de lascar. Agora mesmo, teve a comemoração de 70 anos da Orquestra Sinfônica Brasileira. A Rede Globo não se dignou a citar o nome dele, rapaz. Foi uma orquestra criada, fundada pelo maestro Zé Siqueira, sequer o nome dele foi... Aí vem a minha, vamos dizer assim, não sei, reação, e nós fizemos uma capa. Você lembra que você participou, você deu um depoimento sobre José Siqueira, uma edição dedicada integralmente a José Siqueira. Então, assim, este paraibano, os 4 milhões e 400 mil paraibanos, não tenho dúvida de dizer que 98%, 96% não conhece José Siqueira. Então, esta obra de José Siqueira precisa, tá certo? Ele tem uma parte de um tempo dele que foi na Bahia, foi em Salvador. O Candomblé é uma das principais peças dele, Candomblé, tá certo? Porque a gente aqui na cidade de João Pessoa, na Paraíba, a gente não dimensiona, mas quem mora e quem vive dialogando com Salvador, com a Bahia, sabe a força do sincretismo religioso, meu amigo, do tambor, da força afro que está espalhada pela capital da Bahia. São 72% de gente, porra, de negros. Mas não é como eu, que sou desbotado, não. Eu tenho meus pais, o meu pai era negro, meu avô era negro, mas eu sou desbotado. Lá em Salvador, não, é tinindo, é negro mesmo, tá certo? Então, lá ele teve, quer dizer, o maestro Zé Siqueira passou um período e ele absorveu muito desse universo de força cultural que a Bahia tem a partir da África. Então, este é o trabalho que vocês, músicos, e vocês que são comprometidos com a música de qualidade, acho que vão fazer, de agora em diante, uma justíssima homenagem. Espero até que possam gravar algo que possa ser exibido para fora do Brasil, bilíngue no mínimo, ou seja, em português e inglês. A obra dele é fantástica, merece essa dedicação e essa homenagem. Com certeza. Esse é o nosso trabalho para o futuro. Enfim, já era para ter começado um pouquinho antes, vamos fazer agora. E eu só queria deixar aqui bem claro que isso é uma ideia que vem desde o início pelo nosso querido Walter Santos aqui, já conversamos bastante sobre isso, já lemos em conjunto, já fomos e voltamos para da antiga União Soviética várias vezes. E aí eu queria deixar agora, enfim, para abrir aqui para as perguntas, porque eu sei que são muitas, para o Wagner e para o Abinoam, para que os dois ficassem à vontade para continuar perguntando nesse vai e vem histórico aqui do Walter. Eu tenho dezenas de perguntas para fazer, mas se deixar, eu vou ficar aqui até amanhã conversando com ele. Vamos lá. Wagner. Boa noite a todas e a todos. Bom, eu sou meio curioso sobre tanta coisa, mas eu vou tentar ser o mais direto e objetivo possível, né? Eu confesso que eu fucei seu blog assim de cima a baixo, tem muita coisa lá, né? Eu acho que pelo menos faz um bom tempo assim, né, que eu venho lendo, né, seus artigos lá, e é engraçado como bons jornalistas, geralmente, eles têm seu aspecto crítico sobre artes, sobre sociedade como um todo, né? O Otto Maria Carpo, ele escreveu um livro sobre história da música, né? Ocidental, e ele é jornalista, né? Então, quando falaram que
a live ia ser com o senhor, né? Então, me veio logo à cabeça o Otto Maria Carpo, né? Em se tratando da sua profissão em si, como jornalista, vivemos num período onde a verdade ela tem sido colocada como relativa, né? Inclusive, a teorias que estamos vivenciando após verdade, né? Então, como ser jornalista num período onde tem tanta fake news, né? Então, nós vivemos vários aspectos dentro de um só, que nós vivemos um tempo que tem uma expressão na área de TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação, que se chama disruptiva. A cultura disruptiva, ela elimina os valores tradicionais do passado. Então, você está falando de aspectos que envolvem fake news. Fake news é o boato dos tempos modernos, que hoje tem um instrumento chamado robôs, que multiplicam isso por bilhões de vezes. Mas o boato sempre existiu, a vida inteira, lá atrás. Só que não tinha essa capilaridade de difusão como tem hoje. Então, a direita, que assim, ideologicamente, ela teve a capacidade de instrumentalizar no mundo uma rede internacional que fez presidente Donald Trump, que fez presidente Jair Bolsonaro e venceu a disputa lá no Brexit, no Reino Unido, porque dispararam, vamos dizer assim, um conjunto de fake news que interferiram. Eu conheço pessoas que votaram em 2018 contra Haddad porque tinha uma cartilha sexual que inexistia, mas essa cartilha fez uma parcela entre 18% a 25% da sociedade votar contra Haddad por conta dessa cartilha. Então, a difusão da informação mentirosa, quer dizer, da fake news, gerou o resultado. Então, ser hoje jornalista, você precisa conviver com uma concorrência absurda, porque qualquer pessoa, hoje, você mesmo, você tem o seu Instagram, você tem o seu Facebook, você tem um jornal. Eu, para ter algum, vamos dizer assim, conhecimento acumulado, eu passei 4 anos e meio estudando no Departamento de Arte de Comunicação. Eu investi em conhecimento. Hoje, está espalhado nesse universo da sociedade, tanto faz João Pessoa como no Brasil, um monte de... hoje é youtuber, são figuras que tomaram uma dimensão estratosférica e que não têm informação do ponto de vista educacional, que não tem parâmetros para fazer distinção entre o que é informação precisa e o que não é. Tá certo? Então, e para concluir, a gente vive a uberização dos valores da sobrevivência. O jornalista hoje vive como um Uber, tá certo? Valores que caíram drasticamente, mas que, por conta dessa capilaridade de todo mundo querer hoje ser youtuber, a maioria das pessoas aceitam R$200, R$300, R$400. Mas a profissão de quem se dedica durante um tempo para se criar uma identidade profissional, você viver com essa uberização é algo que merece uma reflexão e um reposicionamento. E o pior, as entidades que nos representam, elas perderam o diálogo conosco, ou seja, as entidades elas ficaram no passado, distantes, e hoje nós temos uma coisa chamada velocidade da informação. É isso. Puxa, Abinoam? Vamos lá, eu vou para o lado do esporte agora, que é o lado que eu gosto muito. Muito bom. Quando o senhor falou, o senhor jogou, foi o Ibis de Pernambuco? Joguei.
Não, Ah, não, não. Não, o Ibis de Pernambuco era o pior time do mundo. era isso que eu Ali ia falar. Ele tinha esse título, justamente eu ia era o comentar. pior do. Não, o Pássaro Preto, o Ibis da Torre, que era presidido Ah, por José Dimas de Medeiros. Desculpe, eu vou dizer baixinho, mas eu fui ex-campeão amador aqui, infantil ah, aqui, lá em Jaguaribe, onde hoje é o mercado de Jaguaribe, ali era um campo, era o campo da Vila. Ali, durante muito tempo, eu saía da torre a pé, ia para lá aos sábados jogar pelo campeonato, pelo Ibis da Torre. Então, assim, o Ibis era o melhor time amador que disputava com Estrela do Mar e o Botafogo. Esse Botafogo de hoje, né? aham. É Muito isso. bom. Eu me dou ao luxo de dizer assim, não seguir a carreira de jogador, porque em determinado momento você tem que fazer escolhas. E eu escolhi estudar, e não fiz a pior escolha, não. Fiz a melhor escolha. Ah, legal. Muito Wagner, bom. vocês podem aí ficar dividindo a bola, viu? Eu entro no meio aqui. Pode perguntar. E aí, para o Tranquilo. Wagner, para concluir, Wagner, você falou de pós-verdade. A pós-verdade dentro do universo contemporâneo, o mundo intelectual discute muito, na atualidade, essa questão da pós-verdade. O que é a pós-verdade? Você pode perguntar, Laércio. Vamos tomar por conta o Brasil. De 2016 para cá, nós fomos bombardeados, e aí lá vem aquela história do vietnamita que sobrevive respirando por um canudo de bambu. De 2016 para cá, o que a gente viu foi uma narrativa criada pelos grandes veículos de comunicação, e sobretudo a Rede Globo, de fato, impactou porque implicava em corrupção, em dinheiros que eram desviados por diretores da Petrobras e com envolvimento político-partidário. Então, essa narrativa gerou um herói que hoje é de barro, que está muito hoje em desuso, que é o ex-juiz Sérgio Moro. Então, criaram um herói, criaram a narrativa contra a corrupção e elegeram o responsável que, à época, a narrativa dizia que era Lula. Neste exato momento, nós estamos com uma decisão do Supremo Tribunal Federal que decidiu agora, por 9-1, tá certo, cancelar todas as punições de Lula, no caso lá de Curitiba. Eu estou falando agora, neste tempo presente. Está ouvindo, Wagner? Está ouvindo, Abinoam? Neste exato momento, o Supremo Tribunal Federal tomou essa decisão por 9-1, de dizer que todas as ações contra Lula estão nulas. Ora, se isso aconteceu, teve uma causa. Qual foi a causa? Foi a trama, a narrativa que foi criada, aquilo que você chamou de pós-verdade. O que é que a Rede Globo fez? A Rede Globo, que não aceitava o governo de Dilma e o governo de Lula, resolveu bancar o que foi um tiro no escuro, que se chamou Jair Bolsonaro. O que aconteceu? A Rede Globo transformou Lula numa, como é que eu posso chamar? Numa espécie de horror, tá certo? Humano, de um ladrão, de uma periculosidade extrema. Essa foi a narrativa que gerou o que nós estamos vivenciando hoje. A dados de hoje, tá certo? A Rede Globo, até que fez algum tempo atrás algumas matérias sobre o significado dos filhos de Bolsonaro e de Bolsonaro nas rachadinhas, enriqueceram com isso. Mas, assim, o que é a pós-verdade? A pós-verdade é você se utilizar do poder da comunicação que você tem
para agir em benefício próprio, para em benefício do seu interesse e não da informação. A informação é um bem público e que você pode, hoje nós vivemos a liberdade de expressão, cada um faz a leitura que quer. Eu prefiro estar no equilíbrio e acho que vamos, a partir da próxima semana em diante, ter um novo capítulo que advém depois da CPI da Covid, que está sendo instalada na próxima semana. Ótimo. Abinoam, além do esporte, vocês podem fazer perguntas. Tem uma pergunta aqui do professor Samuel Espinosa. Chileno. Isso, vamos lá. Professor. Pronto, a pergunta é essa. Walter, você sempre foi ligada à cultura e acompanha o movimento musical sinfônico da Paraíba há 40 anos. Como você vê a importância da Paraíba no contexto musical da região Nordeste, desde os governos Buriti até o do João Azevedo? Um grande abraço. Grande Samuel, meu respeito e admiração. Eu estava falando no início da nossa conversa com o Laércio, que em 1962, nos anos 60, existia um governador chamado Pedro Moreno Gondim. Foi o primeiro governador que teve vamos dizer assim, insight de apoiar a cultura. Inclusive, o que à época era o auge, as orquestras de baile, essas coisas, criando a Orquestra Tabajara, que ficou depois famosa quando Severino Araújo foi para o Rio de Janeiro. Então, é ali que começam os primeiros ensaios de apoio à cultura aqui no estado e na cidade de João Pessoa. Depois desse personagem, acho que foi em 1978, o reitor Linaldo Cavalcante de Albuquerque e, coincidentemente, o governador Tarcísio de Miranda Buriti, que o primeiro mandato dele foi de 78 a 82. Então, esta dupla, com a academia e o governador, porque o governador ele era, não sei se você sabe, Laércio, ele gostava muito e ele produzia algumas peças, né? Ele tinha um pseudônimo chamado T. Vigílios. T. Vigílios era o personagem que ele escrevia algumas peças. E aí, a Universidade Federal da Paraíba teve no reitor Linaldo Cavalcante a cabeça que revolucionou a Paraíba, e a Paraíba até hoje não deu a dimensão de Linaldo, porque ele trouxe para a cidade, para o estado da Paraíba, as melhores cabeças, inclusive na música. Acho que Samuel veio nessa leva, tá certo? Samuel, muitos argentinos, chilenos, muita gente nas artes, no que se chama CCHLA, Ciências Humanas, Letras e Artes, os melhores pensadores da comunicação, Zé Luiz Braga foi professor aqui, Valdir foi professor, quer dizer, o Linaldo trouxe para o estado da Paraíba as melhores cabeças em todas as áreas. E olhe que era o governo Figueiredo, era ainda a ditadura. Ele levou para Campina Grande, para a engenharia elétrica, as melhores cabeças da Alemanha, professores visitantes que vieram da Alemanha, que vieram dos Estados Unidos, para fazer de Campina hoje um polo, que é um polo de tecnologia. Tá certo? Aqui em João Pessoa, teve durante um tempo chamado LTF, Laboratório de Tecnologia Farmacêutica. Quem trouxe foi Rinaldo, com os melhores professores da Índia. Eu não sei como vocês acompanham e tal, mas a Índia ainda tem 200 milhões, são 1 bilhão 300 milhões de pessoas, eles têm 40 milhões de doutores, tá certo? E foi a partir de Rinaldo que a Orquestra Sinfônica ela começou a ter um papel crescente, tá certo? E
Buriti era um apaixonado pela música erudita, trouxe para cá grandes regentes que fizeram a Orquestra da Paraíba ser entre as 3 melhores do Brasil. As 3 melhores do Brasil. E Samuel faz parte dessa história. E Samuel sabe o significado do professor Linaldo nesse contexto de muita, vamos dizer assim, de investimento, meu amigo, porque teve que contratar, fazer um quadro especial de professores visitantes, etc. e tal, e aí eles tinham um reforço com o Estado que complementava, etc. e tal. E, por incrível que pareça, eu vou ter aqui que fazer um parêntese, havia uma expectativa imensa de que no governo de Ricardo Coutinho, que foi indiscutivelmente um dos governos mais operantes, de que a Orquestra Sinfônica ia ter um boom, porque ele também teve uma vinculação muito forte com a cultura. Mas foi um dos piores momentos desses últimos tempos, porque Chico César, inclusive, querido amigo, mas que, gerando uma atitude incompreensível à época, tá certo? Resolveu brigar com a Orquestra Sinfônica, tá certo? Escândalo do Estado da Paraíba, que caiu nesse período e resgatou-se depois com a saída de Chico e etc. e tal. Então, assim, nós vivemos esse contexto que devemos muito, do ponto de vista da música instrumental, da música erudita, não é? Da música clássica, a Tarcísio de Miranda Buriti e ao professor doutor Linaldo Cavalcante de Albuquerque. Só interrompendo aqui, puxando a sardinha um pouquinho para o nosso lado também, enfim, a nossa Orquestra Sinfônica Municipal, criada inicialmente pelo nosso atual prefeito Cícero Lucena, que voltou agora, mas foi ele que criou, né, a Orquestra Sinfônica, a orquestra, né, como orquestra de câmara. Até os dois participaram, vocês, Abinoam e Wagner, e depois, então, nós nos tornamos Orquestra Sinfônica. Vamos lá, então, Abinoam, não sei quem foi o último que perguntou aqui. Wagner. Wagner, então vai lá, Abinoam. Quem perguntou agora foi eu, agora é o Wagner. Então, só complementando, de fato, na orquestra hoje, da orquestra de câmara, do início mesmo, a Abinoam entrou primeiro e depois eu entrei, né? Mas ainda foi na gestão do prefeito Cícero Lucena. Se não me falha a memória, uma das pessoas que coordenava ainda era o professor Moreira, que veio também nessa levada, ele era professor de trompa na Universidade Federal da Paraíba. Então, como eu já falei, eu tenho uma visão um pouco mais holística sobre música, os aspectos culturais que a música ela adentra a sociedade. E como o senhor mesmo falou, né, assim, a pandemia ela veio acelerar alguns processos que a gente poderia esperar mais alguns anos, né? Enfim, nos obrigou ao mundo virtual, né? A adentrar mais ao mundo virtual. Mas como lidar nesse mundo virtual dentro de uma sociedade que eu considero como relativamente intolerante? Então, como lidar sob o aspecto do jornalismo com os diferentes, sendo que todos são desiguais, né? Não há ninguém igual, né? Então, como lidar com essa intolerância dentro dos desiguais? Então, você está falando de um aspecto cultural. Eu preciso que você entenda que este tempo de intolerância e de agressividade não é à toa. Isto é fruto do 01, porque tudo que nós possamos imaginar do universo da inteligência artificial, ela começa com esse binário 0-1 que transforma com a robotização e com tudo, agrupa
os iguais na intolerância, agrupa, vamos dizer assim, essa vibe da intolerância, e não há outro caminho que não seja você conviver diante desta realidade, exercitando a paciência, e você tem que ter vamos dizer assim, determinação de compreender a agressividade, etc. e tal, e seguir o seu caminho com a sua leitura de vida, com a sua consciência de mundo. Porque se você partir para revidar diante desse contexto de tanta agressividade que ela está posta, haveremos viver uma guerra sem fim. Não há nenhum segredo, não tem nenhum mistério. Essa agressividade ela vai perdurar, ela vai continuar, mas já existem outros, vamos dizer assim, contextos em que a razão ou o que significa outro ponto de vista diferente das agressões já começam a ter ampla divisão, quer dizer, vamos dizer assim, ampliação desses espaços, e não tem jeito, querido. Se for grilar com o isolamento, porque o isolamento é algo muito chato e é muito chato, mas se for ser afetado com o nível de agressividade que você passa a conviver, se você não tiver a capacidade de construir outra vertente, aí a dor será maior. Eu, pessoalmente, acredito na democracia. Eu acho que temos diferenças. Quem tiver capacidade de agregar mais, de construir uma narrativa e agregar mais, que vá construir o seu projeto político em favor da coletividade. Eu vivo dedicado a contribuir com a coletividade. Isso significa dizer que é pouco, mas é aquela história do beija-flor, que lá na floresta foi botar uma aguinha e disseram, mas o que é que você vai fazer com isso, com esse pinguinho de água no incêndio na floresta? Aí o beija-flor disse, eu estou fazendo a minha parte. Então é isso que a gente tem que fazer, é a nossa parte. E seguir, porque temos muita coisa o que fazer. E espero ver a Orquestra Sinfônica de João Pessoa num patamar cada vez mais expressivo, de diálogo com, inclusive, indo, todo artista tem de ir onde o povo está, indo para os lugares mais afastados que precisam ter acesso a essa música de qualidade. Bem. Abinoa? Muito bom, muito esclarecimento aí, tá muito legal, o debate. Com relação à música, você chegou a estudar a música ou só ficou como ouvinte mesmo? Eu tive várias vezes com o violão e eu desistia porque eu tinha medo. Eu sou muito impulsivo assim, sabe? E eu tinha medo. Eu no máximo toco assim, não é coisa simples. Eu não sou músico. Agora tenho o que acho que não precisa ser músico para ter uma audição qualificada de você entender qual é o forró que mais me atrai. Existe uma sofrência, uma música de sofrência, de muita cachaça, de muito apelo para a bundinha, para não sei o que e tal. Eu convivo com isso porque nós não podemos ignorar esse tempo presente do que estamos convivendo, o que o mercado traz para todos nós. Mas eu prefiro outro tipo de forró, eu prefiro a música que tenha, vamos dizer assim, que aqui em João Pessoa, Laércio, nós temos uma quantidade de músicos muito especial. Acho que em algum momento vai ser preciso criar o que relativamente significaria, algum tempo atrás,
produtora de CDs, que o CD já é uma coisa, hoje é tudo streaming, etc. e tal, mas nós vamos precisar um dia ter em algum lugar para reproduzir, porque produzimos muita música de qualidade. Aqui tem um bairro chamado Bancários, que você precisa depois conviver, e os meninos precisam levar você lá, Laércio. Porque o Bancários tem muita gente boa, são meninos, meninas, são rapazes, ou pessoas já adultas, ou pessoas já sessentão e tal, como é o caso de Totonho. Eu estava dizendo para eles, Totonho é um cara que tem a vibe das novas gerações, ele dialoga com uma linguagem que, por exemplo, eu já me sinto, não sei se tradicional ou conservador. Totonho não, Totonho ele trouxe para o tempo presente o pós-embolada, o pós-repente, tá certo? Quer dizer, ele consegue trazer isso, como lá atrás fazia Jacques do Pandeiro. Jacques do Pandeiro foi um cara que revolucionou a música. Então, mas uma pergunta que eu queria fazer para você, isso enfim, eu queria entender, porque várias vezes você me levou a conhecer a Paraíba, João Pessoa, músicos que eu nunca tinha ouvido falar, e de repente vinha um CD que você colocava, ou uma pessoa que você indicava, e cada vez que eu ouvia uma indicação tua, eu ficava para trás, ficava caído, porque eu falava, não pode ser, como é que eu não sabia desse cara? Né? Isso aconteceu várias vezes, inclusive foi hoje a gente vai passar depois, sempre depois da nossa live, eu peço para o nosso convidado escolher um vídeo relacionado com orquestra ou não. No caso, não é relacionado com a orquestra, e o Walter traz, então, o Totonho e os Cabra. Vocês precisam ouvir, assim, foi para mim um choque, no sentido de que não tem absolutamente nada a ver com orquestra sinfônica, mas tem tudo a ver com a orquestra sinfônica, já que ela vive no momento atual. Então, é genial. Enfim, no final a gente vai ouvir. Mas a minha pergunta para você é o seguinte, como é que é a sua interação? Porque não é uma interação, a interação que eu vejo, que você tem com os artistas, não é assim dos artistas consagrados só. Você conhece todos os consagrados, mas você consegue descobrir talentos, e não vou dizer, não é só na área da música, artes plásticas, etc. Existe uma garimpagem, ou isso é da sua convivência com diversas pessoas? Como é que acontece isso? Network, querido, network e estar dialogando com as novas gerações. Eu tenho um orgulho imenso de conviver com a minha geração e com a geração mais para trás. Mas, assim, eu me sinto movido a ter e estar sempre procurando saber o que é que está acontecendo nas paradas, entendeu? Não só aqui de João Pessoa, tem um cara chamado Zé Manuel, que eu já me apresentei a você. Claro. É um fantástico. Ele tem um novo CD dele sobre a interferência afro, tá certo? No trabalho dele, que é um trabalho fantástico. Foi lá para Salvador, tá certo? Está lá em Salvador, dialogando bem com Salvador. Então é isso, a inquietude. É inquietude e rede de relacionamento. Eu espero ver... As pessoas chegam até você ou você chega até elas? Como é que acontece? As duas coisas. É interatividade. Interatividade. Eu não me canso, não. E eu faço isso com prazer. Eu trabalho muito, viu, Wagner e Anoran? Eu trabalho muito, de manhã, tarde, noite, não sei o quê. Eu trabalho muito, mas para mim não é trabalho. É como se fosse um prazer. Eu transformei o que significa o peso do trabalho pela satisfação de estar produzindo coisas boas. Antes de estar conversando com vocês, eu estava produzindo uma matéria que vai estar na próxima edição, em que nem sei se vocês vão entender o que eu vou falar agora, falando sobre Matopiba. O que é Matopiba? É um projeto que envolve o Maranhão, Tocantins, Piauí e a Bahia. É uma região que fica ao sul da Bahia, o sul do Piauí, oeste da Bahia. Esta é uma área que está produzindo grãos, ou seja, soja e milho, que vai disputar com o Goiás, rapaz. O Centro-Oeste, tá certo?
aqui no Nordeste, tá certo? Eu estava, antes daqui, estava querendo pegar uns dados, vai começar no segundo semestre agora, as obras da ponte que vai ligar Salvador a Itaparica, a ilha de Itaparica. Isso é uma obra gigantesca, tal qual foi Rio-Niterói. Vai ser construída agora, cara. Agora, vai começar na Bahia. Então, assim, é viver sintonizado, antenado e de bem com a vida. É isso. Wagner. Então, eu prometo que tem muita pergunta ainda, tá? Walter, eu tenho cada vez mais... Eu também sou educador musical, né? Participo também do projeto Ação Social pela Música, vinculado à orquestra, e eu me preocupo muito com a educação das pessoas que estão em zonas de vulnerabilidade, né, social. Então, eu te pergunto assim, como o senhor vê essa questão da falta de acesso a muitas informações que, muitas das vezes, até jornalistas, às vezes, suam a camisa para poder chegar, né, as informações. Então, como o senhor vê, assim, a falta de acesso a conteúdos bons entre aspas, né? Porque o bom ele é relativo. Por exemplo, escutar vários tipos de repertórios, vários gêneros musicais. Isso eu não estou dizendo exclusivo de orquestra. Seria interessantíssimo se toda a população pudesse ter acesso também a essa forma de expressão musical. Seria a música orquestral. Por que não músicas populares, né? Mais orquestrada? Como é que o senhor vê esse tipo de necessidade? Olha, nós somos... a gente reclama da vida, diz que na política só tem gente safada, etc. Não é nada disso. Nós somos o que nós plantamos. O Congresso Nacional, quem está lá com mandato foi eleito. Só que toda vez que chega a eleição, as pessoas elas não conseguem se reeducar e elas são compradas por R$40, por R$50, etc. E tal. Isso é o real da vida. Então, no âmbito da música, como é que você pode imaginar? Nós temos aqui em João Pessoa, acho que na grande João Pessoa, umas 18, 20 emissoras de rádio. Uma ou duas você ainda escuta, tá certo? Música com um padrão de qualidade que você diz, poxa, aqui tá legal. Você vê a Tabajara, a 91.5 e tal, mas vai ser lixo. Lixo do ponto de vista de conteúdo mesmo, tá certo? Que o que é que acontecia antes? Antes, a indústria discográfica, tá certo? A EMAI, Odeon, CBS, etc., elas é quem bancavam os artistas e só tocava o que as indústrias diziam. A música de trabalho de um artista, ou a música de trabalho, não era o artista que escolhia, era a gravadora que dizia a música de trabalho é essa. Então, assim, com a derrocada, com a chegada da internet, esse novo processo de streaming, e de novo contexto de produção. Uma pequena travada aqui. Voltou já? Aí, não. Então, eu estou dizendo o seguinte, gráfica. Do Zoom está encerrando, vai estar dizendo aqui que vai encerrar. Bom, para concluir rapidinho, a indústria discográfica saiu e aí as emissoras de rádio passaram a ter esse papel do famoso jabá. Então, você, para ter uma música estourada, você tem que pagar 5 pau, 10 pau, não sei quanto,
para tocar não sei quantas vezes por dia. Então, houve uma mudança de propriedade, que antes era da indústria discográfica, hoje são os donos das rádios que não estão preocupados com qualidade, com esse tipo. Eles querem que toque e que o artista vá fazer show, ganhe dinheiro e traga o jabazinho para cada emissora de rádio. Realidade, né? Sabia não? Pronto. Como o Maestro falou no começo sobre sua vida, eu também dei uma pesquisada, não encontrei nada na sua biografia. Ele se esconde muito bem. Aí eu queria saber se você já escreveu livro, qual o livro, o título do livro. Não, eu estou com dois trabalhos que eu vou escrever sobre a minha história e vou também produzir um mergulho sobre essas mudanças drásticas que estão acontecendo no mercado da comunicação de uma forma geral no mundo. Não é uma coisa só de João Pessoa, da Paraíba. Eu estou mergulhando em estudos, em bibliografias e tal, e com a experiência que tenho de vida, não é? Eu comecei com o WSCom em 2000, sozinho, né? Hoje são milhares de endereços que estão com conteúdos de consumo da informação. Então, assim, eu vou escrever sobre a minha história e vou também escrever sobre a minha contribuição sobre o futuro dos futuros jornalistas, futuros publicitários. Eu vou dar uma contribuição nesse sentido. Mas, Walter, uma grande contribuição que você deu e continua dando, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Que, na verdade, toda vez que eu penso em Walter Santos, aquela frase que você me falou, que a revista Nordeste é a visão do Nordeste sobre o Brasil. Em contraponto, é a leitura do Brasil pela ótica e pela defesa dos 9 estados do Nordeste. Exatamente. Como é que é essa luta? Como é que é esse trabalho? Porque, na verdade, você vestiu, não é que você vestiu essa camisa, praticamente você assumiu isso, né? E graças a Deus. E como é que tem sido essa representatividade? Essa visão realmente ela destoa muito? É uma briga para tentar levar isso? Como é que funciona isso? Essa é uma luta desigual, uma luta muito difícil, porque se você prestar bem atenção, talvez você não dimensione, mas tanto Wagner como Yanoan a Binoan vai entender. Nós temos aqui em João Pessoa, para ficar em João Pessoa, aqui tem uma torcida do Flamengo que é imensa, torcida do Vasco imensa, do Botafogo, idem, São Paulo. O que é isso? Isto é fruto do processo de colonizados que nós somos, em que, durante muito tempo, a gente ouvia a Rádio Globo. Rádio Globo! Então, a gente tinha mais atenção com o futebol carioca do que com o local. Hoje já existe uma mudança de comportamento e as novas gerações já começam... Mas, paciência, Gabigol é Gabigol, tá certo? As novas gerações não vão deixar de fazer esse tipo de relacionamento, como nós fizemos com Pelé, como fizemos com Zico e etc. E tal. Então, assim, a mídia do Sudeste sempre predominou sobre nós que estamos aqui no Nordeste. E a nossa, vamos dizer assim, universo intelectual sempre abrigou, sempre transformou isso numa coisa normal. Durante muito tempo, a gente ficava esperando a chegada da Folha de São Paulo, que chegava às 18 horas, não sei o quê, que a gente ia lá no centro para pegar a Folha de São Paulo e tal. E hoje já não é a grande referência de uma leitura crítica da sociedade brasileira. Mas, assim, durante muito tempo, nós sempre sofremos os efeitos desta cultura, vamos dizer assim,
do mercado editorial, impondo a quem está fora do Rio de São Paulo os interesses, porque, a rigor, a Folha defende os interesses de São Paulo, o Globo defende os interesses do Rio de Janeiro, e a gente nunca se apercebeu disso, quer dizer, a leitura crítica nossa nunca levou isso a sério. Então, e a gente fica muito com a cabeça colonizada e de não querer prestigiar as coisas que são nossas. O trabalho que eu produzo, num país com a natureza crítica mais aguçada, teria outro patamar. Agora, eu não farei mais o que fiz um tempo atrás, que era sair loucamente querendo ampliar as bases e criar uma situação de confronto de mercado com as grandes editoras, e quase que me arrebento. Não farei mais isso. Então, tem que construir este ano. Lá para agosto, nós vamos comemorar 15 anos. Vou solicitar a você que a gente possa fazer um concerto em homenagem a esses 15 anos. E é isso. É não desistir. Eu não desisto nunca. Mas vem cá, uma coisa que sempre me interessou, porque desde que eu venho conversando com você, eu penso também numa coisa, inverter a situação. Porque, enfim, hoje em dia o mercado vê, enfim, o Nordeste como consumidores, né? Então, o mercado internacional que queira conhecer como o nordestino pensa, o que acontece de fato, ele não vai se relacionar com uma, enfim, seria óbvio, né? Pelo menos para mim, que seria mais interessante ele se relacionar com uma revista Nordeste do que com a Folha de São Paulo, para entender como é que o nordestino pensa para que possa comprar seus produtos. Você acha que isso acontece? Isso tem algum futuro para que aconteça? Pode ser uma realidade ou não? Efetivamente, sim, porque hoje existe uma globosfera. Hoje, você estiver onde estiver, você acessa o conteúdo do mundo. E hoje com, vamos dizer assim, ferramentas que lhe permitem produzir, vamos dizer assim, eu não conheço nem você nada de mandarim, mas hoje existem plataformas que traduzem de forma imediata a língua de onde você quer que seja. O Nordeste, eu acho que vai voltar a ser pauta e ser foco e ser, vamos dizer assim, uma região que ainda vai abrigar muito interesse externo. Não acho que acontecerá este ano mais, porque o Brasil está vivendo uma fase terrível. Os Estados Unidos já fecharam, ninguém do Brasil entra nos Estados Unidos, a França agora acaba de dizer que não recebe ninguém do Brasil. Aliás, vários países do mundo estão impedindo que nós possamos circular por outros países. Mas, em 2022, é muito provável que nós tenhamos um novo estágio, uma nova fase de atratividade, sobretudo de negócios. Mas acho que são as riquezas, o nosso maior patrimônio está na nossa cultura. A nossa cultura. Walter, nós estamos chegando aqui ao fim da nossa live, né? E eu só queria saber se a Binoan e Wagner têm alguma última pergunta. Se não tiverem, eu ia pedir para você, então, vocês têm alguma pergunta a fazer? Não, mas pode deixar ele à vontade agora. Então, eu queria que você agora tomasse esses últimos minutos para poder falar o recado que você gostaria de dar para os teus ouvintes, para os nossos ouvintes, enfim, para o Brasil, né, dentro de tudo o que a gente está vivendo, né? Na verdade, quando a gente fala tudo que a gente está vivendo, a pandemia, a conversa que nós estamos tendo aqui, para mim, é extremamente prazerosa. Inclusive, uma coisa que eu prometi a mim mesmo que eu não falaria no início, mas eu vou falar, já que é praticamente o final da nossa live. Hoje foi um dia bastante triste para mim. Faleceu uma pessoa muito querida de Covid, que era o Tadeu de Lima, meu cunhado. Ele era enfermeiro da Marinha, uma pessoa de bem com a vida, maravilhosa, um cara de Natal.
enfim, desse que está sempre pronto para ajudar todo mundo, se emocionava sempre nos concertos que eu fazia no Rio de Janeiro. Enfim, ele representa, para mim, exatamente o momento que a gente está vivendo, que é todo esse momento muito triste, em que muitas pessoas são levadas por conta de uma doença, sim, mas por conta também de diversas negligências que essas pessoas são vítimas, né? E isso eu queria deixar bem claro hoje, aproveitar para falar em nome do Tadeu e dizer que, para mim, eu estou praticamente fazendo essa live em homenagem a ele. E eu gostaria de saber de você agora, então, para que a gente encerre a nossa live, que você falasse as suas considerações finais sobre o momento que a gente vive, o que a gente poderia fazer para melhorar, ou se não dá para fazer nada. Enfim, fica à vontade para poder falar o que você quiser sobre esse triste momento que a gente está vivendo. Olha, eu primeiro preciso agradecer a atenção, a sua atenção, a atenção da retaguarda, que está nos proporcionando esse diálogo, tanto ao Wagner quanto com a Binoam. E, sobretudo, neste momento, acho que a gente precisa refletir sobre alguns aspectos. Não podemos nem devemos deixar de levar em consideração o uso da máscara. Eu estou aqui sem máscara, estou sozinho em casa, no apartamento, mas é o uso da máscara que é fundamental, o uso do álcool onde for possível e o distanciamento. Mas, mais do que tudo, eu acho que nós precisamos ter a consciência de que é preciso vacinar, é preciso que a gente leve muito a sério esse processo de imunização e esperamos que o governo federal ele ainda encontre juízo e meios para contribuir com os estados, porque não adianta estar brigando com os municípios e os estados. E queria dizer que fico muito feliz de saber que a Orquestra Sinfônica de João Pessoa está, vamos dizer assim, se reinventando. Creio que, para ser bem concluso e concluindo, foi uma satisfação imensa dialogar com vocês. Espero que vocês tenham tido um grau de informação adequada. Eu estou muito feliz por ter participado desse encontro, dessa live. Walter, foi um grande aprendizado aqui, um bate-papo maravilhoso. Eu acho que a gente podia conversar aqui, enfim, infinitamente, você sabe disso. Enfim, a gente nem entramos pela seara de com quem Walter Santos já conversou desse Brasil afora, com quem ele transformou mundos e ideias aí. E daí eu agradeço muitíssimo ao nosso convidado Walter Santos, ao Abinoam, ao Wagner, aos nossos músicos, né, da Sinfônica, e a todos vocês que doaram um pouquinho do seu tempo para ouvir as histórias desse grande jornalista, Walter Santos. Um aprendiz, eu sou um eterno aprendiz e à disposição. Totonho uma expressão das mais importantes da música popular brasileira, a partir de João Pessoa, do bairro da Torre e de Monteiro. Então, vamos botar aqui um vídeo do Totonho e os Cabra, que é da vanguarda de João Pessoa. E preste atenção na música, que tem mais igreja do que supermercado. O Walter me mandou o vídeo, não conhecia. Enfim, é a prerrogativa do nosso convidado escolher o vídeo que ele quer colocar, né? Nesse caso, o vídeo não tem diretamente uma ligação com a Orquestra Sinfônica Municipal, por enquanto. Pode ser até que o Totonho venha a ser nosso solista um dia. Claro. Né? Então, eu agradeço então mais uma vez ao nosso prefeito da cidade de João Pessoa, Cícero Lucena, ao presidente da Funjop, Marcos Alves, a Funjop, ao nosso assistente de produção da live, Samuel Espinosa, a Bruna Bonfim pela parte técnica, e também ao gerente da orquestra Hector Rossi, a Nayara Alves e a Daniela de Paco. Nós ficamos agora com o vídeo Totonho e os Cabra, que é da vanguarda de João Pessoa. Uma boa noite a todos, estejam bem, muita saúde. Nos vemos então na próxima live.
anda roubando o alimento do corpo. A alma anda roubando o alimento do corpo. Tem mais igreja do que supermercado. Tem muito mais igreja do que supermercado. É muito mais igreja do que supermercado. É muito mais igreja do que supermercado. Tem mais igreja do que supermercado. Tem muito mais igreja do que supermercado. É mais igreja do que supermercado. Tem muito mais igreja do que supermercado. E a graninha do pacote de feijão é a mesma grana para obter a salvação. É mais igreja do que supermercado. É muito mais igreja do que supermercado. Do que supermercado. Tem muito mais igreja do que supermercado. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, passe por esse canto qualquer coisa de valor. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, porque Jesus não quer apenas teu amor. Em nome do Padre, Filho e Espírito Santo, passe por esse canto qualquer coisa de valor. Em nome do Padre, Filho e Espírito Santo, porque Jesus não quer apenas teu amor. Oh Deus, me faz um instrumento teu, que apenas tu possas me tocar. Que eu não quero virar o pasto do pastor, a brasa do defumador, uma parte do terço, a farsa da fé, tirada de mim, vendida pra mim mesmo. É mais igreja do que supermercado. É muito mais igreja do que supermercado. Roubando o alimento do corpo. A alma anda roubando o alimento do corpo. É mais igreja do que supermercado. É muito mais igreja do que supermercado. Tem muito mais igreja do que supermercado. É muito mais igreja do que supermercado. Tem mais igreja do que supermercado. Tem muito mais igreja do que supermercado. Muito mais igreja do que supermercado. Tem muito mais igreja do que supermercado. E a graninha do pacote de feijão é a mesma grana para obter a salvação. É mais igreja do que supermercado. É muito mais igreja do que supermercado. É muito mais igreja do que supermercado. Muito mais igreja do que supermercado. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, passe por esse canto qualquer coisa de valor. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, porque Jesus não quer apenas teu amor. Em nome do Padre, Filho e Espírito Santo, passe por esse canto qualquer coisa de valor. Em nome do Padre, Filho e Espírito Santo, porque Jesus não quer apenas teu amor. Oh Deus, me faz um instrumento teu, que apenas tu possas me tocar. E eu não quero virar o pasto do pastor, a brasa do defumador, uma parte do terço, a farsa da fé tirada de mim, vendida pra mim mesmo. É mais igreja do que supermercado. É muito mais igreja do que supermercado. É muito mais igreja do que supermercado. Muito mais igreja do que supermercado. É mais igreja do que supermercado. É muito mais igreja do que supermercado. Muito mais igreja do que supermercado. É muito mais igreja do que supermercado.
fé, Jesus não passa de um produto vendido à prestação.